amados, nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu gosto bastante, já falei que eu gosto muito desse assunto, que é a graça de Deus, doce graça de Deus. Então eu peço desculpa se algumas lágrimas caírem, faz parte, é um assunto que eu mais gosto, é um assunto que mexe comigo, mas é uma palavra para que a gente possa entender que nós vivemos a plenitude dos tempos. O que isso significa? Nós vivemos a melhor época da existência da humanidade, a melhor época. Dentre muitas épocas que poderiam existir, sei lá, a época de Noé, a época de Abraão, a época de Moisés, a época de Josué, a época de Jesus, a época de Agostinho de Hipona, a época de Tomás de Aquino, a época de Martim Lutero, a época de John Wesley, a época de Billy Graham e o dia de hoje. Fiz uma linha do tempo. Essa é a melhor época que nós podemos viver. E eu vou mostrar na palavra de Deus como isso é verdade. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Perdão, no capítulo 3. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, do verso 1 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Aqui Paulo diz o seguinte: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, né? Ele estava preso. Paulo é preso diversas vezes. Eu, Paulo, me coloco diante de vocês, né, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. O que isso significa? Paulo está falando assim: eu estou falando com vocês, gentios. Éfeso é uma cidade da Grécia, né? E os gregos são gentios. Isso significa que eles são não gentios de gentileza, mas de outras gentes. Os judeus, eles chamavam a si mesmos de judeus, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Se você fosse um israelita, se você fosse descendente de Israel, vivesse na terra de Judá, fosse um judeu, os judeus diziam de si mesmos: nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, não um povo da face da terra, mas o povo. E aí eles chamavam as outras pessoas de outras gentes. Tem uma gente lá, nós somos o povo de Deus, aqui são outras gentes. Então eles eram chamados de gentios, eram outras pessoas, certo? Aí Paulo diz o seguinte, ele está escrevendo uma carta para quem não é judeu, para vocês os gentios, certo? E ele está falando o que aqui no versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, que a mim foi confiada para vocês. Dispensação, essa palavra é uma palavra um pouquinho difícil, mas ela tem um significado que a gente usa muito, que é dispensa, né? A dispensa, pelo menos lá na minha região, é onde a gente guarda algumas comidas, certo? Fica lá na dispensa, uns sacos de arroz, bons tempos que nós tínhamos sacos e sacos de arroz guardados na dispensa, sacos e sacos de feijão, né? Farinha, a dispensa. Os italianos têm na sua dispensa duas coisas que não pode faltar, que é o queijo e o salame. Não pode faltar. Lá na Serra Gaúcha, todo italiano tem queijo e salame na sua dispensa. Ou seja, é algo que está preparado, algo que está separado, preparado já, para que a gente possa utilizar depois. E Deus, ele derramou bênçãos ao longo da humanidade de igual modo. Ele separou algumas bênçãos em etapas. Então teve dispensações, etapas onde Deus libera novos acessos, novas bênçãos para a humanidade. Tivemos uma dispensação, por exemplo, que foi a lei de Moisés. Foi um tempo onde Deus derrama uma bênção para o povo, que é a sua lei. A Bíblia fala que a lei de Deus, ela é boa. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. É o maior salmo da Bíblia, ou seja, é a maior poesia da Bíblia. E o que ele fala? Cada versículo do Salmo 119 fala por que a lei de Deus é boa. Foi uma dispensação de Deus, o tempo da lei, onde ele entrega a lei. E à medida que vai passando o tempo, nós temos novas bênçãos, novas dispensações. É como se Deus abrisse o celeiro dele numa nova etapa, só que agora uma etapa melhor. Então entenda comigo que teve um início, teve uma dispensação lá no Éden. Foi onde ele entregou para nós o dom da vida, quando ele entregou vida para Adão. Foi uma bênção que Deus deu lá para Adão e Eva. E a partir do tempo houve o pecado da humanidade, e Deus vai derramando bênçãos sucessivas, até que os homens e as mulheres, até que nós pecadores sejamos restaurados e possamos voltar para o paraíso.
Então, até que nós amadureçamos como humanidade e possamos voltar para o paraíso, nós vamos recebendo bênçãos atrás de bênçãos, de maneira progressiva, de degrau em degrau, até que nós possamos receber a maior bênção de todas, que é voltar para o paraíso, certo? Sermos redimidos com Cristo. A pergunta que eu te faço é: nós estamos no céu hoje? Não. Então há um tempo preparado para nós muito bom, que é o tempo do céu, certo? Mas o que significa o céu? Que nós estamos salvos com Cristo, né? Estaremos no céu salvos para toda a eternidade. A pergunta que eu faço, número 2, é: hoje nós já não estamos salvos com Cristo? Já. Peraí. Então nós estamos salvos com Cristo, nós temos a bênção de ter Cristo na nossa vida, mas a gente não chegou no céu ainda. Mas a gente sabe que o céu já é nosso, já está garantido, o céu é nosso, ponto final. Nós já fomos salvos, Davi, então está tudo certo. Mas a gente não está no céu ainda. Mas não tem problema, já está assegurado por Jesus, pelo precioso sangue de Jesus. O que isso significa? Que nós já podemos experimentar hoje um pouquinho do que é a última bênção de todas. Já parou para pensar isso? Nós conseguimos na igreja, a partir de Cristo, trazer o reino do céu para cá. Por que você acha que Jesus orou: venha a nós o teu reino? O reino de Deus já está no meio de vós, disse Jesus, já está aqui. A gente já pode viver um pouco do céu aqui. E aonde é o melhor lugar para viver um pouco do céu? Aqui na igreja. Aqui na igreja a gente vive um pouco do céu. Por isso que quando a gente louva a Deus, Ele vem aqui. Quem somos nós? Quem somos nós para que Deus venha aqui, pise aqui? E Ele veio. Então a melhor bênção que existe, Anísia, é estar no céu. E o céu desce na terra. Isso é maravilhoso, isso é a graça de Deus. Então ele está falando aqui, existe uma dispensação. Vocês ouviram a última dispensação? Vocês estão entendendo a última dispensação? Eu acho que vocês não entenderam, então vamos voltar. É o que Paulo está falando para nós. No capítulo 2, quando ele vai explicar o que é essa dispensação, certo? No capítulo 2, a partir do verso 15. Efésios capítulo 2, capítulo 1 do verso 15. Efésios capítulo 1, verso 15, diz assim: por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus, e o amor que vocês têm para com todos os santos, eu não paro de dar graças a Deus por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos de vocês e o vosso coração, para que vocês compreendam qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza a riqueza da glória e da sua herança nos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça entre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vocês estão entendendo aqui os tipos de palavras colocadas por Paulo para falar acerca do sacrifício de Jesus e da redenção que nós temos através do sangue de Jesus derramado na cruz? Você consegue projetar para nós o versículo? A cara da Radassa, projetar o quê, né? Não falou nada comigo. O versículo. Projeta, por favor, o versículo 17 em diante. Vamos olhar com calma esse versículo. Vamos olhar junto aqui. Olha o que diz o verso 17. Ele está orando a Deus para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que isso significa? Que ele está orando para que Deus abra os olhos dessa comunidade de Éfeso. E hoje a gente entende que o apóstolo Paulo orou para que os gentios entendessem isso. Nós somos os gentios, ninguém que é judeu, eu não sou judeu. Então é para a gente compreender. Vamos compreender, gente. Vamos pedir para que Deus nos dê hoje sabedoria. E hoje eu me coloco como primeiro intercessor dessa causa diante de vocês, e peço que vocês também se coloquem como intercessores essa noite, para que Deus, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria que vem do alto, tá? E revelação no pleno conhecimento dele. Então vamos orar para que Deus nos revele e abra nosso coração nesse momento, para a gente compreender o quê?
Próximo versículo, por favor. Para que a gente compreenda, iluminados os olhos do nosso coração, para saber qual a esperança, fala comigo, esperança? A esperança do seu chamamento ou do seu chamado, tá? Qual a riqueza, fala riqueza. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Próximo. Qual a suprema grandeza, fala suprema grandeza, e do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Olha as palavras. Eu oro para que vocês entendam a riqueza, a suprema glória, o poder, a eficácia da força do seu poder. Que mais? Eu oro para que a gente entenda o qual exerceu, próximo, ouvinte, o qual exerceu ele em Cristo. Não foi pouca coisa, não. Ressuscitando Cristo entre os mortos e fazendo sentar à direita de Deus Pai nos lugares celestiais, no mais alto lugar, acima de todo principado, ou seja, qualquer autoridade que existe, toda potestade, qualquer poder que existe, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Olha o que ele fez com Jesus, lá em cima, o que mais? Para que a gente compreenda que ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o que? E o deu à igreja. Vocês estão entendendo aonde a gente vai chegar? A supremacia, o poder, toda força, todo poder, toda graça, toda riqueza, toda glória, o poder sobre todas as coisas, colocou ele como cabeça de todas as coisas, colocou ele acima de qualquer autoridade, de qualquer nome, de qualquer lugar, Murilo, de qualquer poder que existe hoje e depois, e deu à igreja. Por isso que ele fala, eu oro para que Deus dê sabedoria para vocês, para que vocês compreendam o que foi que ele fez. Porque vocês são gentios, vocês não são judeus. Se vocês fossem judeus, vocês iam saber o que era tentar cumprir 630 e poucos mandamentos e não conseguir ser justo meio minuto sequer. Mas como vocês não são judeus, vocês não conhecem nada, eu oro a Deus para que vocês compreendam o tamanho desse poder, dessa graça que foi dada através de Jesus. E o que mais que diz? Deu Jesus à igreja, qual é o seu corpo, uma unidade com a igreja, de maneira que nós podemos ser chamados de seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. E ele deu à igreja. Você está entendendo o que é isso? Nós vivemos a melhor época da história. Um dia eu falei para uma pessoa, vai ser muito legal chegar no céu, né? Imagina, Anísia, chegar no céu, e aí você chega perto e vê lá, sei lá, Elias, né? Elias era maluco. Elias, ele fez milagres indizíveis, né? Elias, ele desafiou profetas de Baal, venceu os profetas de Baal, fez grandes coisas. Elias, ele era tão chegado de Deus, fez tantos milagres, que ele chegou a ser levado ao céu numa carruagem de fogo. Ele nem passou pela morte, ele foi levado por Deus por uma carruagem de fogo. Uma coisa assim sinistra. Tu chegar para esse cara, para Elias, e falar, rapaz, me conta, como era fazer o que você fez? Que grande prazer que eu estou aqui falando contigo, cara. Você que é o Elias, nossa, eu li muito sobre você. Aí essa pessoa falou assim para mim, eu acredito que Elias vai chegar para nós e vai falar assim, eu ouvi muito falar de vocês, como que é ter Deus morando dentro de você? Porque eu fiz todas as coisas para um Deus que estava no céu, mas eu sabia que ia chegar um tempo onde o próprio Deus moraria no nosso coração, faria coisas através da gente, falaria aos nossos corações. Como que é ter o Senhor do universo em você? Porque isso é muito maluco. A gente vive uma época onde não é um ou outro que é tomado pelo Espírito Santo para desempenhar uma função e depois o Espírito se retira até que ele volte e guie de novo para uma nova missão. Ele habita em nós. Foi dito ontem pela Isa aqui na abertura do culto, ele habita em nós. Nós somos templo. 1 Coríntios, você lembra do capítulo? 1 Coríntios? Não? 1 Coríntios fala que, a gente pode procurar o capítulo depois e passar para você, que nós somos corpo, morada de Deus. Ele habita em nós, sabe? Deus, ele poderia morar em tantos lugares. Ele poderia ter, imagina, eu sou humano mesmo, eu sou uma porcaria, porque se eu pudesse ser rei de verdade, um rei assim, cheio de esplendor, eu ia querer um negócio legal, eu ia querer um trono muito bom, eu ia querer ter um trono bem elevado, eu queria a glória, eu queria os panos finos, eu queria tudo organizado com uma decoração top.
mas Ele decidiu morar em nós, sabe? Ele decidiu morar na sua criatura, Ele decidiu fazer coisas através de nós, fazer coisas indizíveis, coisas inexplicáveis, coisas transcendentes através de nós. Para a gente ter uma ideia do que é isso, vamos entender, vamos pedir para Deus sabedoria para que a gente compreenda. Eu quero que você entenda uma coisa: nós não tínhamos condições de se chegar a Deus, nós não tínhamos condições, não é, Pedrão? A gente é falho, né, cara? A gente não consegue fazer nada certo. Quando a gente acerta uma coisa, a gente erra 5, não é? Não é? A gente erra 5, né, Maurício? Não é fácil não, cara. Mas sabe o que acontece? O povo recebe de Deus a lei, a instrução. E aí mostra para eles o que eles deveriam fazer de certo. Estão aqui os mandamentos. Sabe o que é doido? É que lá em Êxodo, quando fala, e em Deuteronômio também, que Deus vai dar a lei para o povo. Onde Deus estava? No alto de uma montanha, para falar com o seu povo. Quando eles se chegaram perto, eles estavam em pé, ao pé da montanha. Deus estava no topo. E Deus se manifestava em umas nuvens escuras, diz o texto, nuvens escuras e de trevas, com relâmpagos e barulhos fortes. E o povo disse o quê? Não vou subir aí não. Lembra que o povo, quem já leu esse texto sabe, o povo disse: não, a gente não quer subir. Moisés, vai no nosso lugar, sobe lá, vai você, a gente não vai subir não. Olha aí, nuvem escura, trovão, raio, e tem que subir lá em cima, a gente, sobe não. E aí eles ficam no pé do morro, no pé da montanha. Moisés sobe o monte e lá ele recebe os 10 mandamentos de Deus. O povo, quando estava lá embaixo, disse assim: tudo que Deus falar a gente vai fazer. Quando Moisés desce com os 10 mandamentos, ele encontra o povo fazendo uma festa para Deus pagão, um Deus touro, um boi, e eles começam a adorar esse Deus. Quando Moisés vê isso, Tiago, o que ele faz? Ele quebra os mandamentos, joga no chão e quebra as tábuas. Por quê? Porque se aquele mandamento fosse lido por aquelas pessoas, elas seriam indesculpáveis, porque o primeiro mandamento é o quê? O que querem aquilo? Amará teu Deus, né? Adorará o teu Deus, somente o teu Deus. E o primeiro mandamento eles já tinham quebrado. Então Moisés tirou a lei deles, porque sem lei eles estavam pelo menos inocentes. Ele poderia conversar com o povo e depois receber pela segunda vez as leis e agora aplicar no povo. O povo foi tão estúpido que eles falaram, antes de Deus falar, eles falaram: independente do que ele falar, a gente vai fazer certo. Pois Deus falou e eles nem tinham ouvido ainda. Quando eles ouviram, já sabiam que estavam errados. O povo não subiu, houve medo. Quando Moisés desce pela segunda vez com as tábuas da lei, o povo volta a pecar. A Bíblia fala que o chão se abre e ali mais ou menos 3.000 pessoas são engolidas pelo chão e o chão se fecha, como se a terra abrisse a boca e engolisse aqueles que tinham pecado. 3.000 mortos quando desceu a lei no Monte Sinai. O que isso significa? Que Deus é santo, Deus é justo. Deus não é amor? Sim, Deus é amor, mas Deus ele não é insensato. Não tem como a gente lavar uma roupa com Vênus mais cara que existe para deixar branquinho e depois botar como pano de chão para a gente limpar os pés. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido Deus ser alvo mais do que qualquer coisa. O Deus puro abraçar pecadores, Ele não pode sujar-se. Ele é um Deus justo, Ele tem que condenar aqueles que estão errados, porque Ele é justo e tem que salvar os que estão puros. A pergunta é: quem é puro? Quem é justo? Não há um justo sequer, diz o Novo Testamento. Você está entendendo que era irreversível a situação do ser humano? Irreversível, não tinha para onde escapar. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, dizem Efésios. Estávamos mortos, nós não tínhamos mais o que fazer, não existia volta para nós. E Deus estava ali no momento que parecia irretornável, porque como Ele vai salvar aqueles que são impuros? Ele ama os impuros, mas não pode fechar os olhos para os seus pecados. Como Ele resolve isso? Então Ele faz uma coisa sensacional, Ele usa uma matemática sensacional. Se um homem pecou, e esse homem que pecou trouxe toda a maldição para o planeta, para a terra e para os animais, lembra que Deus disse para Adão, né? E para Eva: vocês estão acima de todas as coisas, vocês governam sobre todas as coisas, e eu vos dei todas as coisas para que vocês desfrutem. Quando eles pecam, tudo que está debaixo da autoridade deles é contaminado pelo pecado. Então a natureza fica enferma pelo pecado. Toda a criação de Deus começa a ficar enferma pelo pecado, porque ela obedecia a Adão. Adão ficou submisso a Satanás. Se Adão está acima da natureza e Satanás está acima de Adão, Adão e a natureza agora estão contaminados pelo pecado. Já era, nós estávamos fadados a um dilúvio eterno. Mas olha a matemática de Deus. Se um homem trouxe o pecado para o mundo, então se um homem acertar todas as vezes, até o final da sua vida, ele vai conseguir ser justo.
E aí ele vai conseguir ter autoridade sobre todas as coisas que estavam sobre Adão e até mesmo sobre o próprio diabo, porque ele vai ser justo. Então ele vem em forma humana, nasce como homem, ele acerta todas as vezes como homem, e como homem ele toma o lugar de volta de dono da criação, e agora Deus colocou ele acima de todas as coisas, inclusive sobre Satanás. Olha a matemática de Deus: se por um homem entra o pecado no mundo, por um homem eu posso tirar o pecado no mundo. E só há um justo sequer, diz o texto, a saber, Jesus Cristo, o homem. Por isso que ele precisava vir como homem, como ser humano. Por favor, Cadu, você procura esse texto para mim? Somente há um justo, Jesus Cristo, o homem. Vamos colocar aqui no telão. Você está entendendo a graça de Deus? Você está comigo? Compreendeu o que ele fez? A matemática que ele fez? Ele resolveu todos os nossos problemas. Ele corrigiu todas as nossas dificuldades. Se ele está acima de todas as coisas, e esse ser que está acima de todas as coisas, Deus Pai deu para a igreja, você está entendendo como ele conseguiu resolver essa situação com tamanha sabedoria e maestria? Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos ver se... Já achou? Não? Está procurando. Você está entendendo o que ele fez por nós? A graça de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós não somos salvos pelas nossas obras. Não adianta a gente tentar se justificar, gente. E vou falar uma coisa séria para vocês. Presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Quando nós procuramos basear o nosso cristianismo somente nas coisas que fazemos, nós morremos. Por quê? Porque se nós dissermos que nós somos cristãos e que nós conseguimos cumprir todas as leis de Deus, nós nos enganamos a nós mesmos. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado, engana a si mesmo. É mentiroso e se engana. Então a nossa salvação, ela não pode vir nas nossas atitudes, no que nós fazemos. Ora, mas então como que eu resolvo isso? Se eu fui salvo porque Ele me limpou, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Errado. Porque se Ele te limpou e você ama a Deus, você vai detestar o pecado. E agora a igreja, ou seja, o tempo de hoje, são de pessoas maduras. Você está entendendo que Deus espera que a nossa geração seja uma geração madura, que cresceu e que compreende que eu não preciso mais retornar ao pecado, porque eu já fui limpo. Muitos pensam assim: poxa, se Deus me limpa, então vou fazer o que eu quiser, Ele me limpa sempre. Quem pensa assim nunca amou a Deus. Quem pensa assim nunca foi salvo. Aquele que compreende o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus nos ama, o quanto a sua graça nos encontrou, a riqueza da sua graça, a majestade do seu poder, o beneplácito da sua vontade, toda a glória que Ele teve, e como Ele se entregou por nós, está em nós até hoje. Aqueles que entendem isso, eles vão odiar fazer qualquer coisa que machuque o coração de Jesus. Eles vão ficar assim, se sentindo horríveis porque pecaram contra o Senhor, e vão clamar para que Ele perdoe. É por isso que nós oramos para que Deus nos perdoe todas as vezes que nós nos encontramos. Não porque a gente precisa estar com a ficha em branco para poder passar a semana pecando e depois a gente se limpar no final da semana, não, mas um reconhecimento que se fosse a salvação depender de nós estávamos jogados no inferno todo santo dia. Então a gente reconhece e pede perdão pelos nossos pecados. Mas por que depois que a gente pede perdão a gente fica tranquilo? Porque a gente sabe que já foi resolvida essa situação em Jesus. O poder para que nós não pequemos mais não está no fato da gente dizer que a gente consegue, mas o poder de nós não pecarmos mais está no fato de que, ainda que nós não consigamos, Ele resolve. Então isso nos dá poder para que a gente viva sem pecado. É mais ou menos como a história que eu contei do capitão, lembra? Quem lembra dessa história? Uma pessoa que fez tudo errado, que devia uma grana gigante, e chegou por seu chefe e falou: meu Deus, eu devo muita grana, cometi crimes, eu vou ir preso. E aí o chefe diz: não, eu restituí a grana que você gastou, paguei a fiança para você, está tudo resolvido, vai em paz, não erra mais não. Esse funcionário, ele sai dali, se ele se converteu de verdade, ele sai dali entendendo que ele recebeu uma nova chance de viver. E agora essa situação dá poder para que ele tenha oportunidade de acertar. Um dia eu vi uma história muito interessante de um homem que ele abastecia o combustível de aviões. E ele era um novato. Ele estava aprendendo. E nessa empresa onde ele começou a trabalhar, veio fazer uma demonstração de voo um dos homens mais hábeis no avião. Sabe esses aviões de acrobacia? Era um dos pilotos mais hábeis, assim, um sênior. Aí ele chegou na empresa para fazer grandes demonstrações de voo. E aí quem que abasteceu o avião dele? Esse rapaz novato, foi que abasteceu o avião dele. O novato só cometeu um equívoco, ele errou o tipo de combustível desse avião. O piloto sênior, mais visado pela empresa, um dos donos da empresa, um dos diretores, entra nesse avião e começa a fazer demonstração de acrobacias com um avião novo. Lá, quando estava a uma determinada altura, o avião começa a falhar.
a ponto de algumas coisas no painel começarem a acender, algumas luzes, e o avião perde estabilidade e começa a cair, Dani. E ele tem que usar toda a sua perícia, toda a sua habilidade para que o avião não caia. Ele resolve, ele puxa, ele vai e tenta fazer um avião pegar no tranco. Não sei se existe isso, né? Pegar no tranco. O Chevette que meu pai pegava no tranco. Não sei se avião funciona assim. E ele consegue pousar, gente. Ele pousa esse avião assim, quase morrendo. Ele consegue pousar de emergência e resolve a situação. Vai para inquérito. Vamos ter que investigar por que esse avião aconteceu esse tipo de problema, porque botou em risco a vida de um dos grandes pilotos da história da humanidade. Quando eles vão fazer a investigação, descobrem que o novato errou o combustível. Aí o piloto falou: eu quero conversar com ele. Gente, imagina se você fosse um novato e descobrisse que o diretor, um dos homens mais visados do mundo, dissesse: quase morri, eu quero conversar com você depois. Imagina. O rapaz deve ter pensado: já era minha carreira, eu não consigo trabalhar mais nem como garçom mais, está arruinada a minha vida. Aí o piloto chega para esse rapaz e fala: sabe o que? Vem cá, Davi, deixa eu te usar como exemplo. Ele chega para o rapaz e fala assim: você que é o Davi? Você que errou o combustível lá? Semana que vem eu tenho uma nova demonstração, eu quero que você abasteça meu avião semana que vem, viu? Aí o rapaz ficou assim: esse cara é maluco. Aí ele falou: por que, senhor? Aí ele falou: sabe por quê? Você está arrependido do que você fez? Sim. Eu sei que você não vai fazer de novo. Então vai lá, abastece meu semana que vem, viu? Pode ir em paz. Aquele rapaz ficou se sentindo: como? Eu sei que você chorou muito, eu sei que quase custou a minha vida, eu sei que você entendeu. Eu confio em você. Vai de novo, guerreiro, tá? A gente erra, mas deu tudo certo, tá? Você vai acertar a próxima, eu tenho certeza que você vai acertar. É mais ou menos assim que Deus faz com a gente. Você errou? Vivi, já era pra você? Você faz assim: ó, eu morro por você, você vai de novo, viu? Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Você está entendendo o que é isso? O poder que isso dá para que a gente acerte? Não podemos ser uma igreja que procura acertar só porque Deus mandou. Nós estamos vivendo lá naquele povo que tinha medo de subir o monte. Agora entenda aqui uma coisa: existe um segundo monte, Anísia. Um segundo monte. Quando se cumpre o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos em pé? Estavam todos assentados. Lá no primeiro monte estavam em pé. Servos ficam em pé. Filhos sentam para serem servidos. Enquanto só um subiu o monte para receber, enquanto estavam todos lá no Monte Sião, sentados, receberam todos o Espírito repartido como línguas de fogo sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito. O primeiro monte dá medo, Cadu, porque a gente está em pecado. O segundo monte, o preço já foi pago. Podemos sentar e ser servidos como filhos. Porque os primeiros eram servos de Deus, mas não tiveram o privilégio de serem chamados de filhos de Deus. João Batista um dia disse assim, lá no início do Evangelho de João, se eu não me engano: existe o amigo do noivo, e o amigo do noivo se alegra muito, porque em breve o noivo terá a sua cerimônia de casamento. Eu sou o amigo do noivo. Que viagem é essa? O que isso significa? Que ele sabia que o noivo estava com ele, Anísia, que era Jesus. Ele sabia que o noivo da igreja, o Deus prometido, estava diante dele, era o seu próprio primo, Jesus. Mas ele não disse que ele era filho de Deus, ele falou que ele era amigo do noivo. Amigo do noivo não casa com o noivo, quem casa com o noivo é a noiva. João era tão humilde que ele falou: eu sei que eu não sou ainda a noiva de Cristo, o tempo da igreja não é o meu tempo, mas eu vou servir ele, aquele cujas sandálias eu não sou digno de amarrar. Você está entendendo? Talvez ele ansiasse por viver a época que a gente vive. Talvez os homens do passado e as mulheres do passado tiveram força para vencer as suas dificuldades, não porque ele habitava no coração deles, mas porque eles tinham esperança de que um dia nós existiríamos. Isso aconteceu até mesmo com Jesus, quando ele falou lá em João capítulo 17: Deus, eu oro para que o Senhor cuide deles. Eu vou morrer, Senhor, mas cuida deles, guarda eles na tua verdade, a tua palavra é verdade, ele disse. Pai, guarda, não só esses, ele fala, mas os que também vão vir depois desses, cuida deles, Deus. Ele está orando pela igreja, está orando por nós, por aqueles que poderiam vencer o pecado, não porque são bons, mas porque são tão ruins, que foram perdoados, e agora na nossa ruindade, com a graça de Deus, vamos vencer o diabo, de tão ruim que é o diabo, porque ele é vencido por pessoas derrotadas, e o diabo perde pelos derrotados, porque para subir precisamos descer, para sermos grandes precisamos ser pequenos, para que sejamos servidos precisamos servir. Quando a gente entende que nós nada podemos,
então nós podemos todas as coisas. Quando nós entendemos que nós nada somos, que Ele é, então nós nos tornamos alguma coisa. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. O choro dura uma noite, Elísia, mas a alegria está garantida. Se a alegria está garantida de manhã, pergunta: por que eu choro agora de noite? Vamos dormir em paz. Em paz me deito e descanso. Por quê? Porque o Senhor abençoa aqueles a quem dormem, dá aos seus enquanto eles dormem, cuida dos seus enquanto descansam. É meu, somente meu, todo o trabalho, diz a música. E o teu trabalho? É descanso. Nosso trabalho é descansar. O nosso trabalho é descansar. Vamos descansar em Deus. Vamos descansar no Senhor. Você que chora, receba o perdão do Senhor, receba a graça de Deus. Aquele que chora, diz a Bíblia, Ele é consolador. Eu não consigo ver minha vida sem esse Deus. Deus sabe quanto eu errei. Deus sabe quantas coisas eu fiz errado. Deus sabe quantas vezes eu me propus a fazer grandes coisas e eu falhei todas as vezes, sem exceção. Um dia eu falei: Deus, me dê, se o Wesley falou, me dê 100 homens que eu mudo a Inglaterra, então me dá 10 que eu mudo a cidade. Deus me deu mais que 10, eu não fiz nada. E Ele me coloca para falar para vocês: quem sou eu para ensinar a igreja de Deus? Mas quando eu entendi que eu não posso fazer nada e que Ele que faz, então aí eu começo a sentir fluir rio de água viva dentro de mim. Porque agora os filhos sentam e recebem o Espírito de Deus sobre cada um deles. Se nós não valorizarmos a época que nós vivemos, nós não honrarmos quem Deus é, o que Deus vai fazer com a gente? Deus nos perdoou, Deus nos amou, Deus deu nova chance de viver, levou sobre si todo o pecado e dor que um dia em mim tanto pesou, e me deu nova chance de viver. Isaías capítulo 61 fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores e transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava nas costas dele. E às vezes a gente fica com dificuldade de dizimar, dificuldade de perdoar, sentindo que talvez estamos fazendo demais em cuidar dos nossos filhos, em dar uma atenção para os nossos filhos. Meu filho ainda nem nasceu, eu já errei com ele tantas vezes, já fui dormir tantas vezes sem falar com ele. A gente não consegue fazer nada, igreja. Mas nós entendemos que Deus é tão bom, que Ele nos dá nova chance todas as manhãs. Tudo que nós fizermos dará certo. Aquele que medita na palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Cristo. Cristo é a revelação do Salmo 1. Aquele que medita na sua palavra, na sua lei, de dia e de noite, crescerá como árvore. Meditemos em Cristo, no que Cristo fez, Dani. Ontem Deus deu uma palavra para a igreja, onde nós falávamos sobre a Torre de Babel. E eu me encerro por aqui. Falei que eu ia chorar, falar de graça. A Torre de Babel foi os seres humanos se reunindo para construir uma grande torre, um grande edifício em homenagem a eles mesmos. Eles disseram: vamos construir uma grande torre para que nós sejamos lembrados. Não foi o que ele falou? Os homens disseram no texto. E o que acontece? Deus vem sobre eles e confunde a língua de todos eles. Por isso o nome é chamado de Torre de Babel, Torre de Confusão. Confunde o nome de todos, para que eles não conseguissem mais construir essa torre. Como quem diz: vocês querem construir coisas para vocês em seu nome? Querem fazer planos e projetos para a igreja, para que vocês apareçam? Querem fazer coisas para que vocês sejam engrandecidos e lembrados? Pois vocês não vão conseguir nem se entender entre vocês para construir mais. Vou separar vocês em idiomas diferentes. E aí lá em Atos capítulo 2 fala que todos eram judeus. Todos eram judeus. Eram só de um lugar, era só judeu que falava hebreu. E naquele lugar lá no dia de Pentecostes tinham pessoas de diversos lugares do mundo lá. Diversos lugares do mundo, Mesopotâmia, Líbano, Egito, vários lugares do mundo. E aí quando eles estavam lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus desce sobre eles. E o texto fala o quê? Que cada um falava línguas novas conforme o Espírito lhe concedia, e todos os que passavam por lá podiam ouvir nas suas próprias línguas o que eles pregavam. Quando aqueles homens e aquelas mulheres receberam o Espírito Santo de Deus pela graça, lá no Monte Sião onde eles estavam, quando eles recebem o Espírito de Deus pela graça através do sangue de Jesus, e eles passam agora pela graça limpos, entendendo que eles podem trabalhar para esse Deus, e eles começam a pregar em nome desse Deus e pregar o Evangelho, a confusão de línguas
some. E por um milagre, todos os que falavam línguas diferentes, a uma só voz, compreendiam que Ele é Deus poderoso, que Ele morreu em nosso lugar. Sabe o que isso significa? Que não haverá limites para aqueles que trabalham debaixo da graça de Deus, para que o Pai seja glorificado. Vamos ler de novo o texto com esse entendimento? Efésios capítulo 1, do verso 15. Do verso 15 até o final do capítulo 1. Vamos ler de novo, dando glória a Deus por cada palavra. Eu entendo agora porque que Paulo disse: eu vou orar para que Deus abra o coração de vocês e vocês entendam. Efésios capítulo 1, do verso 15 em diante. Glória a Deus, nosso Deus santo e poderoso. 1 Timóteo, pode ser também, né? Mas não é Timóteo não. Efésios. Por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a todo enche em todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus, exaltado seja o nome do Senhor. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você se sente vazio? Meu irmão me ligou essa semana dizendo: mano, acho que eu estou me sentindo meio vazio. Ele é o que enche todas as coisas. Você se sente triste? Ele é a alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria, e o céu já desceu na terra. Então aqui, venham e peguem de graça justiça, paz e alegria. Pode pegar. Quer levar para a viagem? Pega 2. Paz, justiça e alegria. Quem tem sede, vem a mim e beba. Amém? Então fica de pé, fala assim com as suas mãos e receba a graça de Deus, o poder para que nós não pequemos mais. Deus santo e poderoso, concede-nos tua graça, Senhor, essa noite. Deus Pai, derrama sobre nós a graça que há em teu Filho. Se há uma dispensa preparada para nós com os mais sublimes elementos, Deus, nós queremos receber, Senhor. Queremos receber o teu Espírito Santo. Batiza-nos com teu Espírito Santo e com fogo, Jesus. Batiza-nos com teu poder, com tua graça, com tua misericórdia. Se há um Espírito preparado para aqueles que vêm depois de Cristo, a tua igreja, nós queremos receber o teu Espírito Santo, Senhor. Receber a tua bênção sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, para que possamos te honrar, não porque somos bons, mas porque a tua graça nos dá poder para glorificar o teu nome, Jesus. Obrigado por ser o maior sobre todas as coisas e ainda assim lavar os nossos pés. Obrigado, Jesus, por ser um Deus poderoso que nos ama, nos perdoa e que nos garante a vida eterna. Quem pode garantir, Senhor, um dedo? Quem pode garantir um tempo, um segundo ali à frente? Quem pode garantir o dia de amanhã? Só o Senhor pode, porque Ele vive. Nós podemos crer que há um amanhã preparado para nós. Eu sei que há de existir um novo amanhã preparado para mim, Deus, e nós nos rendemos aos teus pés, Senhor, essa noite. Nós nos rendemos a ti, Pai, com os corações quebrantados. Obrigado por abrir os nossos olhos essa noite, Deus, e por nos dar espírito de sabedoria para compreender qual é a riqueza da nossa vocação, do nosso chamado, o poder, Senhor, que há no teu nome, Senhor, o grande poder que há naquele que venceu o inferno, aquele que venceu o diabo, aquele que levou cativo aquele que estava cativo antes, levou sobre si o cativeiro, levou
sobre si as dores, as transgressões de todo um povo, de todo um país, de toda uma nação, de todo um planeta, de todos os humanos da história. O Senhor levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, levou sobre as tuas costas o que nós merecíamos. Obrigado, Jesus, derrama sobre nós tua graça. Se o que há preparado para nós hoje é graça e misericórdia, nós queremos receber, Senhor, graça e misericórdia de medida recalcada, sacudida e transbordante, Senhor. Renova-nos com teu Espírito Santo, derrama sobre nós a tua unção, o teu poder, Jesus. Pai, eu sei que não é apenas sobre Elias, não foi apenas sobre Davi, mas sobre jovens, sobre velhos, sobre novos, conforme diz tua palavra. E haverá dias onde todos os jovens e velhos terão visões e sonhos, Deus. E nós queremos receber isso, Pai, as tuas visões, os teus sonhos. Nos dá vontade de sonhar, Deus, de planejar, de pensar em coisas grandiosas por teu reino, Deus. Se o céu desceu à terra, nós queremos viver o céu aqui, não a terra, Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade nesse lugar, hoje e sempre, porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Canta comigo assim, ó. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda o Senhor, igreja.